Quem menos demonstra é quem menos sente. Fala, mestre, aqui é o Thiago Burigato, seja muito bem-vindo a mais uma live que acontece no meu Instagram, de acordo com os horários que eu mando lá no meu canal do Telegram, né? E hoje é a hashtag Burigato Responde, é um episódio onde eu respondo as perguntas que vocês enviam. Thiago, como que manda perguntas? Eu libero uma caixinha no meu Stories do Instagram, certo? E aí vocês mandam as perguntas lá. Várias delas eu respondo no Stories e as que eu acho interessantes, na verdade tem várias interessantes, tá? Então se eu nunca escolher a sua, relaxa, não tem nada a ver, não é pessoal, é porque eu recebo várias, além das que eu posso responder, por isso tem um portal, Reflexões, onde eu respondo todas as perguntas dos meus alunos, né? Mas nesse caso eu tenho que escolher, e aí eu escolho e venho aqui, vira e mexe, né? Responder algumas dessas perguntas. Então se você quer mandar pergunta para mim, depois até dessa live eu vou postar lá de novo no meu Stories. Eu vou tentar postar praticamente todo dia a caixinha para vocês mandarem perguntas. E aí, quem sabe, eu vou escolhendo aí e vou fazendo mais Burigato Responde. Até porque fazia tempo que eu não fazia o Burigato Responde, né? E claro, quer participar ao vivo aqui comigo para você me poder mandar perguntas que tenham relação, aliás, com o tema que eu estou abordando. Participe do meu canal no Telegram, link está na descrição se você está assistindo ao vivo, se você está assistindo gravado, está ao vivo aqui comigo, vai depois na minha bio, beleza? Bom, vamos lá então, vamos responder essa pergunta que me mandaram. Quem menos demonstra é quem menos sente, né? E o quê? Sente o quê? Emoções, né? Ou sente mais amor e tal. Eu acredito até que, aliás, né? Muito provável seja uma relação amorosa aí que está tendo conflitos, né? Bom, faz sentido, né? Quanto menos eu demonstro, menos eu demonstro, aliás, menos eu sinto. Faz sentido. Mas não tem nada a ver. Isso não quer dizer que não exista isso, só que não tem nada a ver. Vou explicar. Bom, inclusive boa noite a todos, né? Que me deram boa noite, quem não deu também, recebeu boa noite. De quem for chegando pode dar uma boa noite aí também. Bom, não tem nada a ver, tá? Quem menos demonstra é quem menos sente? Não tem nada a ver. Não é sim e também não é não. Que não tem ligação. Vou explicar pra vocês. Primeiro, né? Já expliquei isso em várias lives, né? Qual que é a nossa maior ferramenta? Qual é a nossa maior ferramenta para lidar com o mundo? A inteligência, certo? E, obviamente, saber aplicar essa inteligência, esse conhecimento de uma forma sábia, não é? Então, assim, qual que é o ponto fundamental? A gente precisa compreender o mundo, aí dentro da inteligência a gente poderia explicar várias coisas, mas basicamente é o quê? Eu tento compreender o mundo, porque quanto mais eu compreendo o mundo, mais eu tendo a exercer controle sobre o mundo, não é? Então, por exemplo, quando eu vejo algo, eu entendo que é aquele algo, eu não me assusto e sei lidar com aquele algo. Não é? Então a gente o tempo inteiro busca interpretar o mundo, tanto até que já vi várias vezes falando que o nosso cérebro, ele é como se fosse, né, tem até uma parte do cérebro, se eu não me engano, o hipotálamo, acho que é isso. Bom, hipocampo, não lembro especificamente, mas que fica de certa forma observando o mundo para ver se tem alguma coisa errada e tal, tanto que por isso que tem hora ou outra a gente dá aquela bugada e tal. Então, bom, a gente está o tempo inteiro tentando interpretar o mundo, certo? Tá. Só que aí o que a gente faz? Nós interpretamos o mundo através de uma ferramenta que faz muito sentido para nós, que é o quê? O padrão, exatamente. A gente padroniza as coisas. Então a gente imediatamente vê algo acontecendo, a gente implica, por exemplo, um gatilho para aquilo. Né? Que nem aqui. Quanto menos alguém demonstra, menos alguém sente. É um padrão, certo? A partir desse padrão, eu consigo avaliar melhor o mundo. Pelo menos assim eu acredito. Não é? Então toda vez que eu me relacionar com alguém que demonstrar menos, eu vou acreditar que ela sente menos, né? Então, beleza. Entendemos então que nós interpretamos o mundo, buscamos interpretar o mundo. Com essa busca de interpretação do mundo, a gente cria padrões, certo? E geralmente a gente cria padrões com base em quê? Com base no que faz sentido na nossa cabeça. Né? Por isso eu falo tanto da importância do estudar, do ter repertório, por isso que o portal e o Reflexões são ferramentas, são plataformas tão importantes para nós, porque ali a gente ganha muito repertório para poder compreender o mundo de forma mais sábia, certo? Sair da superficialidade, entrar para algo mais aprofundado. Só que o problema é que, como eu disse aqui, poucas não, né?
várias pessoas, na verdade, hoje nas mídias sociais aqui tem muita gente, tenho diversos, nossa, sei lá quantos alunos, de verdade. E aí qual que é o ponto? O ponto é fundamental é que o quê? Quando a gente não tem muito conhecimento, a gente encontra padrões, certo? E aí a gente vai tentando fazer com que aquilo nos ajude a lidar melhor com o mundo. E aí, qual que é a ferramenta que a gente utiliza? A que faz sentido na nossa cabeça. Então, por exemplo, eu vou lá, olho o mundo, tento interpretar o mundo. Quanto menos conhecimento eu tenho, mais eu vou utilizar o que faz sentido na minha cabeça, né? Quanto mais eu utilizo o que faz sentido na minha cabeça, mais eu acho que eu estou compreendendo o mundo. Só que aí, qual que é a grande merda disso daí? A gente começa a interpretar o mundo de forma absurdamente errada. Por quê? Porque a gente começa a simplificar as coisas, a gente começa a encontrar padrões que não existem, como esse que eu acabei de falar, certo? Que foi a pergunta que eu recebi. Então o que acontece? A gente vai começando a interpretar o mundo de forma totalmente errada. Com essa má interpretação do mundo, o que vai acontecer? Vai acontecer, obviamente, um mau relacionamento com o mundo. Com o mau relacionamento com o mundo, eu obviamente também tenho o quê? Piores resultados, certo? Então qual que é o ponto fundamental aqui? Quem menos demonstra é quem menos sente. Isso é um padrão que talvez você e muitos de nós, na verdade, talvez acredite nisso, né? Que nós criamos a partir disso que eu acabei de descrever. Eu olho para o mundo, eu tenho pouco repertório, mas eu preciso compreender o mundo, então eu penso na minha cabeça o que faz sentido. E aí eu crio um padrão e pronto, começo a dizer que o mundo funciona com base naquele padrão. Só que, por exemplo, como este padrão, não faz sentido nenhum. Tá? Qual que é o ponto então desse padrão, por exemplo, aí, né? Mais uma vez já expliquei o que aconteceu, mas aí nós temos um problema de quê? De comunicação e não especificamente de intensidade de sentimento. Porque você vai ver alguém que fala muito bem, que é extremamente sedutor ou sedutora, que é muito bom de papo, que sabe falar muito bem, e aí muitas vezes você vai ser seduzido por uma pessoa assim, seduzida por uma pessoa assim, e vai achar que ela te ama incondicionalmente. Até você dar de cara com a realidade que, na verdade, essa pessoa estava mentindo, não é? Ou, mas aí, Thiago, não, mas eu estou falando de demonstração e não apenas de palavras, não é? Bom, mais uma vez, essa pessoa, como qualquer uma, pode utilizar de diversas formas de demonstrações, inclusive uma delas é a partir de palavras, pode te dar presente, pode fazer uma série de coisas, mas os sentimentos dela, aliás, não estarem nem um pouco ligados com o que ela fala. Inclusive, por isso eu recebo tanta pergunta sobre manipulação, né? Porque muitas vezes a gente não consegue lidar ou não sabe lidar com essa inconsistência, com essa incoerência, com pessoas que falam, por exemplo, que te amam, mas que não, na prática, especificamente, talvez não comprovem isso, sei lá, deixando você falando ou alguma coisa assim, tá? Então qual que é o ponto aqui? Quem demonstra menos sente, não tem nada a ver. Você precisa olhar para o seu relacionamento, certo? E entender de forma um pouco mais profunda os sentimentos da pessoa, dissociando especificamente demonstrações. Porque, como eu disse aqui, as demonstrações elas seriam um problema de comunicação e não de intensidade de sentimentos. Tá? Só que aí, se eu entrasse na parte de comunicação, a gente abriria outro leque, não é o objetivo aqui, quis responder essa pergunta de forma clara. Quem menos demonstra, menos sente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma pessoa pode não demonstrar nada, mas sentir muito. Tem gente, por exemplo, que não vai se declarar para você, não vai dizer o que pensa. Por quê? Porque tem medo, porque tá nervoso, tá nervosa, porque não sabe como fazer isso, né? Ontem mesmo eu respondi uma pergunta no meu Stories. Como que era? Surtei e disse pro meu crush que estava apaixonada. Olha só como a gente pega, né? Surtei. Demonstrar sentimentos hoje se caracteriza como surto. Por que talvez essa pessoa colocou como surto? Porque ela não teve o resultado que ela quis. Porque se tivesse dado certo, ela não ia colocar como surto, não é? E claro, não quero dizer que não exista isso, né? Não quero dizer que ou que você tem que sair falando tudo que você pensa. Não é isso que eu quero dizer. Claro que existe estratégia, abordo isso com muita profundidade em vários vídeos, nos meus treinamentos e por aí vai. Mas é importante que a gente não faça essa confusão. Não acredite que a partir de palavras ou a partir de atos especificamente, a gente solucionou a coisa. Não é bem assim. Aqui, ó, por exemplo, Luciane, difícil saber o que o outro sente de verdade. Bom, é difícil.
E qual que é o grande problema de tudo isso daí? Né? Qual que é o principal problema? É o que, infelizmente, a gente não vai abordar aqui hoje, tá? Que é o quê? A comunicação. A real é que é o seguinte, a gente não sabe se comunicar no ato, certo? E na recepção do ato. Essa é a grande merda de tudo isso daí, tá? Então, por isso é tão importante tudo que a gente faz aqui. Por isso é tão importante você ir estudar, pegar a live que você viu aqui agora, reparar e refletir, ver as respostas. Se você está nos meus treinamentos, fazer as aulas, estudar, refletir, mandar perguntas para mim, conversar comigo, conversar com outros alunos. É para você cada vez mais ir se aprofundando e melhorando, porque é uma habilidade. Não é uma live, não é um story, não é um livro que vai solucionar a tua vida. É uma construção fundamental. Até hoje eu olho o meu discurso e eu percebo erros e falhas graves na comunicação, certo? Seja com pessoas que eu amo, seja com pessoas que são mais, vamos dizer assim, colegas e por aí vai. Então assim, você precisa constantemente melhorar a sua habilidade de comunicação. E é claro, como a própria, Luciane falou, que é difícil saber o que o outro sente de verdade, não é só porque o outro não sabe comunicar, é porque muitas vezes também nós não sabemos interpretar. E isso é um problema grave, no sentido de que é exatamente isso que causa, sei lá, velho, vamos chutar então 90% dos seus problemas. Porque você não sabendo comunicar o que você sente, você não, enfim, consegue lidar com aquilo. Muitas vezes você não consegue nem encontrar qual que é o problema. E aí muitas vezes não também sabendo lidar com a forma como as pessoas te dizem, como por exemplo, você pega, imagina, você fala assim, a pessoa quem menos demonstra, quem menos sente, aí você acredita nisso. Aí a pessoa demonstra menos, mas na verdade ela sente muita coisa por você, só que ela não consegue demonstrar, mas você julga que ela sente menos porque ela não demonstra. Aí você começa a cobrar essa pessoa. Você fala, tá vendo, você não gosta de mim, porque por exemplo, meu ex-namorado ou minha ex-namorada falava que me amava assim, assim, assado, falava isso e aquilo, e blá blá blá, e você não faz nada disso, sacou? Olha como você começa a embolar e formar coisa tão, uma coisa, enfim, é que quanto mais eu falo, mais a gente vai criando ramificações. Mas, bom, pensa o seguinte, mais uma vez, tome cuidado com os padrões que você forma, tá? Tente interpretar o mundo de uma forma mais sábia, busque mais conhecimento, seja aqui comigo, seja com quem você preferir, certo? Não é a questão aqui. O ponto é, quanto mais repertório você tiver, melhor você vai compreender o mundo. Quanto melhor você compreender o mundo, mais você vai desatar todos esses nós que nós falamos e muitos mais, tá? E entenda profundamente a questão da comunicação. Pra você ter uma ideia, eu tenho lá dentro do portal Poder Social, acho que assim, cara, de verdade, meio que 90% das aulas vão atacar a questão da comunicação. Pra você ter uma ideia, tem 2 módulos só de persuasão, né? Então assim, a comunicação ela é muito importante, né? Porque senão, sem a comunicação, você obviamente não sabe falar com os outros, você sabe. Mas pensa o seguinte, imagina você mudo. Só pra você, faz um exercício mental, imagina que você não consiga mais comunicar. Falar. E aí? É desesperador, não é? Mas não é porque você sabe falar que você sabe se comunicar. Na verdade, talvez você nem saiba se comunicar, por isso você tem tanto problema. Quando eu comecei a estudar profundamente isso, puta que o pariu. Perdão pelo termo. Cara, assim, eu mudei tanta coisa na minha vida, mas tanta coisa na minha vida, né? Porque isso é uma habilidade, e é uma coisa que você não aprende com um vídeo. Você aprende num estudo constante, essa é a grande realidade, tá? Mas infelizmente, talvez muita gente queira aprender em um vídeo e talvez muita gente venda isso, né? Não é o que acontece aqui. Já até vi pessoas, vídeo curto e tal, vai embora, vai pro vídeo curto. Aqui não é assim. Aqui eu quero explicar, que eu quero me aprofundar. E eu sei que muitas vezes eu faço pontuações e tal, eu preciso melhorar também como todos nós, não é? Mas entenda uma coisa fundamental. Neste exato momento, você conseguiu, a partir de, vamos dizer assim, de diversas coisas que nós falamos aqui, identificar pontos que você precisa melhorar. Senta agora, você acabou de ver esse vídeo, senta agora e reflita sobre um desses pontos, tá certo? E depois vai buscando, cara, como eu me declaro melhor, como eu entendo melhor o que declaram pra mim, e assim vai. São grandes questões. E se você for meu aluno, manda perguntas, porque com certeza vai ter uma aula dentro do portal para te ajudar. Se não tiver, eu faço,
Como, por exemplo, a última aula que eu liberei foi baseada numa pergunta que eu recebi de um aluno. Ah, não é meu aluno. Então você é louco da cabeça, porque é menos de R$1 por dia. Mas tudo bem, vai lá no Stories, manda a sua pergunta e, bom, vamos lá. Ou algumas eu respondo por Stories, né? E outras, como eu fiz aqui agora, eu trago e respondo de forma mais aprofundada. Mas lembrando muito bem que eu respondo a tua pergunta. E muitas vezes a gente vai encontrar coisas aqui que eu não vou abordar, como por exemplo... Por mais que eu tenha falado, eu não estou abordando a comunicação em si. Eu só quero te acordar para esse problema. Porque é exatamente esse o maior problema da pergunta que eu recebi. Beleza? Então é isso. Vou liberar uma caixinha agora, né? Terminando essa live. Posta lá. Quer saber o horário? Não perdeu ao vivo? Hoje mesmo eu vi na live que eu postei. Eu penso, puta, não vi ao vivo. Acabei de chegar e tal. Entra no canal do Telegram, porque lá eu aviso os horários. E como eu sempre digo, mais poder, mais controle. Grande abraço e até a próxima live.